Atenção, o vídeo a seguir contém spoilers de Enola Holmes. Assista por sua conta e risco. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Parlamento. Finalmente chegou a hora de eu falar desse famigerado filme do ano passado chamado Enola Holmes, que foi inspirado aí na obra de Sir Arthur Conan Doyle, o criador do detetive mais famoso do mundo. Ele vem trazendo como protagonista essa irmãzinha do Sherlock Holmes, de 16 anos, feminista, que é uma personagem que não está nos livros do Conan Doyle, uma personagem que ela foi criada ali pela Nancy Springer, que é a autora da fanfic que escreveu a história sobre Sherlock Holmes e sua irmã. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre este filme. O meu intuito aqui não é ofender ninguém, é apenas falar a minha opinião pessoal sobre o filme. Então, bora pro vídeo! She was not an ordinary mother. She didn't teach me to string seashells or practice my embroidery. We did different things. Bom, eu confesso que a sinopse desse filme, ali no Netflix, ela já me deixou um pouco com o pé atrás, porque a sinopse diz assim: a mãe desaparecida, os irmãos Sherlock e Mycroft inúteis, a missão de resolver esse mistério está nas mãos dela. Eu acho que todo filme, série ou livro que chama Sherlock Holmes de inútil é um filme que ele não merece respeito, sinceramente. Eu acho que qualquer filme que rebaixa o Sherlock Holmes a um segundo plano, a não ser que o personagem que fica acima do Sherlock Holmes seja realmente mais inteligente, mais talentoso que ele, é um filme que não merece ser assistido. E existem pouquíssimos personagens na cultura pop e na cultura clássica que são mais inteligentes e mais talentosos que Sherlock Holmes. Existem, são poucos, mas existem. Só que uma garotinha feminista de 16 anos com certeza não é um deles. And be anyone. Veja bem, o meu intuito aqui não é ofender ninguém. Deus sabe que eu não quero ofender nenhum de vocês com a minha opinião. Eu vou falar aqui a verdade, ok? Eu não vou falar muito da minha opinião pessoal, porque se eu falar da minha opinião pessoal, o vídeo realmente vai ficar ofensivo. Então eu vou falar aqui da verdade, sem o intuito de ofender ninguém. Você se ofende com a verdade, então o problema é seu. E como prova da minha boa fé, eu vou começar falando aqui dos pontos positivos do filme. Esperar a moto passar. Na verdade, eu só achei um ponto positivo no filme, que foi a fotografia. A fotografia desse filme é muito bonita, ela se passa em lugares ali muito bonitos da Inglaterra, que a Inglaterra foi um lugar ali que eu estive há 6 anos, e realmente tem lugares muito bonitos. Eu não estive nas cidades, em algumas cidades que aparecem ali no filme, mas eu estive em Londres e realmente a fotografia ela não deixa a desejar nesse quesito. Eu digo nesse quesito porque existe uma parte da fotografia desse filme que é realmente lamentável. Infelizmente, a péssima atuação da personagem principal, a Enola Holmes, interpretada aqui pela Millie Bobby Brown, ela atrapalha um pouquinho na fotografia do filme. Isso porque ela fica toda hora olhando para a câmera e ela faz umas certas expressões forçadas, ali, umas caretas, que são dignas de um ator amador. O problema é que eles dão espaço demais para essa personagem crescer no filme, quando ela deveria ter um pouco menos de espaço. Mas ela aparece demais ali no filme. Aliás, é raro uma cena do filme em que ela não aparece. Praticamente todas as tomadas do filme, Enola Holmes está ali. E eles ainda, como se isso não bastasse, eles deixam a atriz, a Millie Bobby Brown, se envolver na produção do filme. Então, ela é a personagem principal, com 16 anos, e a produtora do filme. E ela fica ali narrando a história para o espectador, só que ela não fica ali explicando coisas difíceis de entender, ela fica narrando coisas óbvias, como se o espectador fosse alguma espécie de retardado mental que não entendesse coisas básicas do filme. Então esse seria o primeiro ponto negativo do filme. Eu diria que não é preciso ser um especialista para saber, para entender que a atriz ela não faz um bom papel nesse filme. Eu, vergonhosamente, confesso que não assisti Stranger Things ainda, não sei como é que é a atuação da atriz naquela série. Eu vi Godzilla, o Rei dos Monstros, onde ela participa também, e eu posso dizer com base nessas minhas duas experiências que ela não é uma boa atriz. Ok, outros pontos negativos do filme, que agora tá passando um carro de propaganda aqui, vamos esperar passar.
nos domingos das 8 às 9 da noite. Forte Atacadista, bom negócio, todo dia. Ok, um outro ponto negativo do filme é esse guri que ela encontra no caminho, que ele tem um jeitinho meio estranho ali, mas o que mais me incomodou foi o visual dele, porque ele, sem dúvida nenhuma, tá usando chapinha, que é uma coisa que eu entenderia se fosse num filme do High School Musical, mas num filme do Sherlock Holmes, tem um personagem ali com tendências meio duvidosas ali, usando chapinha, aquele cabelinho todo bonitinho, como se fosse um colírio da Capricho, eu achei meio ofensivo. Quando o assunto é Sherlock Holmes, nós não podemos nos dar ao luxo de colocar coisas que sejam ali do atrativo de uma menininha de 12 anos. Thank you? You're supposed to say thank you. For what? Outro ponto negativo. Eu tenho certeza que a Nancy Springer e os produtores desse filme, eles não leram um único conto do Arthur Conan Doyle. Porque se eles tivessem lido, eles saberiam que o Mycroft Holmes, ele não é do jeito que é retratado nesse filme. O Mycroft Holmes é um cara extremamente inteligente, mais inteligente ainda do que o irmão dele, o Sherlock, mais talentoso. Então ele tem poderes de dedução mais acentuados ainda do que o próprio Sherlock Holmes. E nesse filme eles colocam ele como sendo um completo desmiolado, um cara ignorante, opressor, levemente machista ali, eu me arrisco a dizer, e um cara que é um completo cabeça de vento. O Mycroft Holmes não é assim. Então, por favor, não se deixem enganar por esse filme. Leiam os livros do Conan Doyle e não tenham a ideia errada sobre o Mycroft Holmes. Por favor. Look at you. You're in such a mess. Where's your hat and your gloves? Oh, good God. Feminism. Perhaps she was mad or senile. Mycroft will make sure to find it. Well, Mycroft isn't blessed as you are, as she is. Ponto negativo 3, Sherlock é um molenga. O Sherlock é retratado aqui nesse filme como sendo um cara completamente sentimental, compreensível, emocionalmente fraco. Sherlock Holmes é um sociopata. Ele não se importa com ninguém, ele tem dificuldade em expressar sentimentos, ele tem dificuldade em entender sentimentos, entender coisas como afeto, natureza humana. Ele é um cara frio, um cara calculista. Como vocês se atrevem a fazer um filme do Sherlock Holmes em que o Sherlock Holmes ele é superado por uma menininha feminista de 16 anos? Como? É um filme do Sherlock Holmes onde ele não resolve o caso. E ele até resolve no final, mas quem resolve antes é a irmãzinha de 16 anos dele. Se vocês querem deixar o Sherlock Holmes meio apagado ali no filme, não incluir ele muito na história, tudo bem, deixem ele em segundo plano, mas não façam ele ser superado por alguém como a Enola Holmes. Isso é uma coisa que não se faz, tem coisas que não se faz. Isso é uma falta de respeito com um dos maiores personagens da literatura mundial, ok? Não tem outro nome pra isso, é falta de respeito. How did your sister get here before you? I'm sorry? I have kept every clipping of every case of yours I could ever find. That's flattering. Aspecto negativo 4. As incríveis irrealidades do filme. Primeira irrealidade. Eles colocam ali, eles colocaram para interpretar o Lestrade, um inspetor da Scotland Yard, um cara afro-americano, um negro. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum problema em incluir pessoas de outras raças em filmes americanos, ok? Eu sou completamente a favor disso. A favor de incluir negros, asiáticos, índios, brancos. Quanto mais etnias tiverem num filme, melhor. Preconceito é uma coisa que me irrita, eu não gosto. Mas acontece que um filme que se passa no século XIX, ele precisa ter um mínimo de verossimilhança. Ele precisa ser real, o espectador ele precisa mergulhar no universo do filme e ter a sensação de que aquilo é real. Mas como que eu vou mergulhar num universo onde eles colocam um inspetor de polícia negro, sendo que o primeiro policial negro da Inglaterra só foi se tornar policial em 1967, 80 anos depois da história que se passa no filme, que é 1884. E até hoje, veja bem, até hoje nunca existiu um inspetor da Scotland Yard negro. Nunca existiu, infelizmente, mas não existiu. Nós temos que nos ater à realidade. Então, quando você coloca um inspetor de polícia negro lá no século XIX, além de ser uma coisa completamente fora da realidade,
é uma coisa que é claramente forçada. Eles forçam ali uma representação das minorias onde não é apropriado. Eu não estou dizendo, de novo, eu não estou dizendo que as minorias não devem ser representadas, devem. Só que colocar um ator negro para fazer o Lestrade é a mesma coisa que colocar um cara branco para interpretar o Nelson Mandela. É uma coisa que foge da realidade. Então, sigam a descrição que está no livro. Se no livro fala que o personagem é branco, façam o personagem branco. Se no livro fala que o personagem é negro, façam o personagem negro. Se fala que é asiático, façam asiático. Não fiquem trocando a etnia de personagens que já existem. Vocês podem criar novos personagens e dar a eles a etnia que vocês quiserem, mas não mudem o que já está feito. Isso é apelação, fraqueza e forçação de barra. Enola Holmes. Enough. This circus is not appropriate for battle weather. E a gente vê também durante o filme todo, né? Eles sugerem que o internato para moças que tinha na Inglaterra ali no século XIX, ele era um lugar extremamente opressor, como se fosse uma prisão, onde eles forçavam as mulheres a ser o que elas não queriam ser. De acordo com o filme, nesses internatos, eles ditavam tudo que as mulheres deviam fazer, vestir, falar e até pensar. E isso é uma mentira, desculpa estragar seu prazer, mas é uma mentira. Os verdadeiros internatos para moças que tinha lá no século XIX, eles eram motivo de orgulho, tanto para as moças quanto para a sua família. As moças, elas competiam para entrar nesses internatos. Era um privilégio para elas entrar nesses internatos e nenhuma delas tinha vergonha disso. Eu posso garantir para vocês, e vocês não precisam acreditar em mim, basta pesquisar, que lá nesses internatos eles não ensinavam coisas patéticas como as quais aparecem no filme, como a rir da forma correta, ou esse negócio de você tem que fechar a boca e obedecer. Não era assim. Esses internatos eram ótimos lugares de educação, onde as mulheres iam aprender a se portar como uma dama, aprender a gerenciar uma família, aprender a cozinhar, aprender a serem mulheres de verdade. Assim como existia também os internatos para homens, para meninos, para jovens moços que aprendiam lá a ser cavalheiros, se portar bem em uma sociedade. Mais uma irrealidade do filme. As mulheres só passaram a votar lá na Inglaterra em 1918, e não em 1884, como aparece no filme. No filme eles tentam forçar várias coisas. Mas foi mais de 20 anos depois, a história que se passa no filme, que as mulheres começaram a votar lá na Inglaterra. Ai, Lucas, mas tu leva essas coisas muito a sério. Ai, é um filme divertido pra família. Para de botar defeito nele. Um filme divertido pra família? Que bom que você tocou nesse assunto, pois eu realmente tenho que falar de mais uma coisa aqui desse filme que eu achei completamente ridícula. Tipo, a gente vê ali no decorrer do filme que a mãe da Enola Holmes, ela tá sempre ali, se reunindo ali com outras mulheres, discutindo planos ali. A gente tem uma impressão de que essa mulher, na verdade, é uma agente secreta, alguma coisa assim. Daqui a pouco ela some, deixa a Enola sozinha e some por vários dias, e a gente não sabe por que a mãe dela sumiu. E no final, quando a mãe dela volta, depois de ter deixado a filha sozinha por vários dias, sem ao menos ter explicado para onde foi, o que a mãe dela faz? Ela diz pra ela: eu fui embora por você, porque eu te amava. Para nós conseguirmos direitos, nós temos que lutar. Putz, grilo. Muito bonita mensagem pra família. Legal, né? Para conseguir tudo que você quer, você tem que lutar. O diálogo não adianta, você tem que lutar. E depois a gente descobre ali que nessa luta que a mãe da Enola travou, ela levou pólvora e bombas. Será que isso é familiar para você? Sim! Pólvora e bombas foi exatamente os meios usados pelas primeiras feministas lá da Inglaterra, que costumavam explodir prédios para chamar atenção. Existiam as feministas civilizadas, que elas faziam os protestos delas marchando pelas ruas, uma coisa bastante educada, civilizada, com base no diálogo, e tinham essas aí que explodiam prédios, que é aparentemente o caso aí da mãe da Enola Holmes. Então sim, esse é um filme perfeito para a família. E o que esse filme ensina para a família? Ensina que se as mulheres querem alguma coisa que os homens não dão para elas, elas têm que recorrer à violência, a pólvoras e bomba, porque esse é o único jeito que funciona. Quanto a essa famigerada frase que é citada nos filmes aí, eu tive que lutar, né? As mulheres, para conseguir os direitos delas, elas têm que lutar. Então eu tenho mais uma novidade para você. Com certeza a pessoa que escreveu o roteiro desse filme, que foi o Jack Thorne, ele realmente não sabe como é que o feminismo funcionou ali no começo
ali no final do século XIX e no começo do século XX. Então deixa eu te ensinar rapidinho aqui, Jack. As mulheres não conquistaram o direito de voto, nem na Inglaterra e nem em nenhuma parte do mundo. O que aconteceu? Os homens conquistaram esse direito e concederam esse direito às mulheres. Foi uma concessão dos homens. As mulheres não lutaram por esse direito, até porque se elas tivessem lutado, elas teriam perdido. 50 homens contra 50 mulheres, você acha que vai ganhar quem? O que as mulheres fizeram foi marchas, explosão de prédios e terrorismo, ok? E eu não tô falando de todas as mulheres, até porque nesses prédios aí que as feministas explodiram lá no final do século XIX e início do século XX, mulheres como a mãe da Enola Holmes, uma das personagens principais desse filme aí, que é pintada como uma heroína, nesses prédios morreram muitas mulheres boas e honestas, mulheres de verdade. Então desculpe estragar seu prazer, mas explodir prédio não é a solução para nada. Paint your own picture, Enola. Don't be thrown off course by other people, especially men. Só que não é por isso que o filme não é bom, porque assim, o filme ele poderia ser desse jeito, como ele é, valorizando o feminismo, valorizando o terrorismo e desrespeitando Sherlock Holmes completamente, e ser um filme bom. Isso se a protagonista, a Enola Holmes, fosse uma garotinha doce e humilde. Tudo bem ela ser durona, protagonistas duronas são legais, o cinema tá cheio de personagens femininas que são duronas e são realmente personagens fortes, personagens excelentes, muito bem boladas. Mas acontece que ela é uma arrogante antipática. A Enola arrogante e antipática? Como assim, Lucas? Em que cena que ela é arrogante e antipática? Que bom que você perguntou, dá uma olhada aí. And I don't need to go to your ridiculous school. You're an nincompoop. I have to be quite so brutal with the hair. Yes. Stars and garters, are you really so ridiculous? Why would anyone want me dead? Countless reasons. Your personality, your ridiculous hair, your silly smile, or possibly your land, your estate, your title, your seat. Same reasons they wanted your father dead. As you do now, and just as we molded them. Congratulations, you finally look like the nincompoop you were born to be. Mas que diferença dessa Enola Holmes aí. Essa Enola Holmes não chega nem aos pés desta Enola Holmes. Na verdade, o nome dessa daqui não é nem Enola, é Euros, né? Essa daqui, a gente pode dizer que, embora não tenha sido muito fiel também à obra do Conan Doyle, porque se não me engano, o Sherlock Holmes ele tem 2 irmãos e não um casal de irmãos, mas essa personagem aí da série Sherlock, ela é 10.000 vezes mais bem bolada do que essa daqui. Aquela lá tem uma personalidade profunda, ela tem conteúdo, ela tem ousadia. E essa daqui, a impressão que eu tenho quando eu assisto ela é que ela é uma pirralhinha animada, só isso. Então a minha mensagem pra você, Nancy Springer, é: não envolva Sherlock Holmes em suas ideologias pessoais. Se você quer explanar as suas ideologias pessoais, então pega um personagem que combine com isso. Não pegue Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um personagem importante demais para você ficar envolvendo ele nessas suas pautas feministas e vitimistas. The corset, a symbol of repression to those who are forced to wear it. Ai, Lucas, como você é mimizento. Pra sua informação, o Arthur Conan Doyle, ele ia adorar o filme, tá? Ah, será que o Arthur Conan Doyle ia adorar o filme? Essa é uma grande questão. Eu pergunto pra você que tá me assistindo aí. Você acha que o Arthur Conan Doyle, você que lê os livros aí do Sherlock Holmes, pelo menos um livro, você realmente acha que o Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, ia ou não ia aprovar esse filme? Dá uma olhadinha nisso aqui. Sim, a família do nosso querido Arthur Conan Doyle está processando os produtores de Enola Holmes. Arthur Conan Doyle está com certeza se remexendo no túmulo. Então assim, minha cara Nancy Springer, se você acha que o grande Arthur Conan Doyle está do seu lado nessa, eu sinto muito estragar o seu prazer, mas você está redondamente enganada. Os verdadeiros fãs de Sherlock Holmes não gostaram desse filme. É por isso que eu peço a vocês, meus fiéis Sherlock maníacos, que deixem o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui o que você achou de Enola Holmes. Eu tentei ao máximo não ofender ninguém aqui nesse vídeo, espero que eu não tenha ofendido ninguém, foi apenas o que eu achei do filme aqui. Você pode colocar aqui também o que você discorda de mim, o que você concorda com educação, que eu garanto que você não será xingado, pelo menos não por mim.
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu desejo a você uma excelente tarde. Até!